Cumprimento a você, meu querido e minha querida, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Nilson, da Igreja Evangélica do Fundamento Bíblico, aqui em São Paulo. E é uma honra enorme poder estar com você para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe por separar um tempo para juntos aí refletirmos nos tesouros que o Senhor tem para nós através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Eu quero aqui te agradecer por sua manifestação, por seu apoio, por ter assistido, meditado junto com a gente na última manifestação, né, na última atuação, e que Deus te abençoe ricamente por todo o carinho, tá bom? Deus te abençoe. Você que se inscreveu também, que Deus te abençoe. E você que não se inscreveu, eu peço por gentileza, né, que você possa me apoiar, nos apoiar, se inscrevendo nesse canal. Claro, se for do seu coração. Se você não se sentir à vontade, né, fique em paz. Mas será uma honra, se for o caso, de ter a sua inscrição, tá bom? O Senhor me deu um direcionamento para meditar na palavra dele, para juntos meditarmos. Em relação ao texto, eu quero aqui, para não ficar muito alongado, eu quero aqui trabalhar alguns temas dentro de um texto só. O texto está em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos trabalhar do versículo 8 em diante. Só que nós não vamos trabalhar todo o texto neste vídeo. Eu vou dividir por partes. E vai ser muito bom, muito gratificante ter a sua participação em todas essas partes as quais nós vamos trabalhar, tá bom? Então vamos começar hoje. Leremos 2 Reis, capítulo 6. Dos versículos 8, leremos até o versículo 10. Apenas até o versículo 10, tá? E vamos orar ao Senhor agora e pedir para que Ele venha nos dar graça, para que Ele venha falar aos nossos corações, porque sem Ele não tem palavra para poder dizer, não tem palavras para poder colocar, tá bom? Oremos. Grandioso Deus de misericórdia, Pai bendito, Pai amoroso, Criador dos céus e da terra, é com muita alegria na alma, é com muita alegria no coração que aqui estou, aqui estamos, e te agradeço, ó Pai Altíssimo, pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelas previsões. Obrigado, ó Deus, pelo seu precioso agir. Muito obrigado. Pedimos aqui, ó Pai, perdão dos nossos pecados, falhas, iniquidades, transgressões. Meu Deus, eu careço da tua obra, eu careço, ó Pai, da tua misericórdia, eu careço, ó Pai, da tua graça, eu preciso, ó Pai, da minha alma lavada, purificada, que só pode acontecer através do teu sangue. Nos purifique, eu te peço encarecidamente, ó Deus, me purifique, nos purifique, e que nós possamos ter descanso, liberdade para caminhar, ó Deus, nessa caminhada tão árdua nessa vida. Ó Deus, ó Pai, peça a tua bênção, Senhor. Peça a tua bênção para termos um momento de reflexão dentro da tua palavra. Eu te peço, ó Deus, e que todo embaraço, todo mal, toda atrapalhação, que seja removido, que esse lar seja abençoado, Senhor, que esta localidade, ó Pai, onde esta preciosa vida está, ó Pai, nos acompanhando, que seja abençoada, Senhor, que seja guardado de todo mal pela tua graça. Que tu venha falar conosco, eu preciso, nós precisamos, fale conosco, porque somente tu tens as palavras de vida eterna. É que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Como eu havia dito, estarei lendo aqui a primeira parte dessa mensagem, que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Leremos dos versículos 8 até o versículo 10. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar.
Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Amém. Para esse vídeo, leremos até aqui, só para reforçar. E se Deus nos der graça, nós vamos, no próximo vídeo, dar sequência a esse texto que é muito rico, em mensagens para cada um de nós. Tá? E o tema que o Senhor me deu é antecipe-se. Antecipe-se. É muito gostoso, sabe, quando a gente está numa caminhada e conseguimos nos antecipar a problemas, a antecipar a situações adversas, a nos antecipar a situações em que podem nos aprisionar, nos antecipar em relação a contextos que podem gerar prejuízos para nossas vidas. É muito importante porque ganhamos tempo, ganhamos saúde, ganhamos experiência. É muito bom quando a gente consegue se antecipar, quando nós nos conseguimos, na verdade, nos antecipar em relação àquilo que nos cerca. E como acontece aqui, nós observamos que havia um clima aqui de guerra. Criado por quem? Criado pelo rei da Síria. Está aqui no versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Estava em guerra contra Israel. Então você nota aqui que o rei da Síria estava se organizando. O rei da Síria estava bem resolvido em relação ao que ele queria. Ele queria guerrear, ele queria capturar, ele queria aprisionar a Israel. Então partiu dele, a iniciativa foi dele de criar um contexto de guerra. Estava em guerra contra Israel. Estava se organizando. E tanto que conselheiros foram chamados para que se possa criar uma condição, criar uma estratégia para que tudo pudesse ocorrer bem segundo o desejo, segundo a pretensão do rei da Síria. E detalhe, eu quero compartilhar com você um detalhe muito importante. Era a Síria, guarde bem isso, era a Síria, não Israel, que queria a guerra. A Síria e queria guerra contra Israel. E temos uma lição aqui para nós. Eu quero meditar com você dentro da palavra do Senhor em relação a uma lição muito, mas muito importante. Que lição é essa? O nosso coração, é isso. O nosso coração cheio de paz e de boas intenções. O nosso coração cheio de paz e de boas intenções deve estar e se manter alertas em relação a guerras. Mesmo que nós estejamos com o coração cheio de paz, com o coração cheio de disposição para fazer o bem, temos que estar e nos manter alertas sobre o quê? Em relação às guerras. Por que em relação às guerras? Porque muitas vezes, mesmo não querendo guerra, a guerra pode vir até nós. Está aqui na Bíblia. Israel não estava em guerra contra a Síria. Era a Síria que estava em guerra contra Israel. E muitas vezes, mesmo não desejando guerra, Israel estava sim no contexto de guerra. Então a gente começa a refletir. O que fazer? O que fazer numa situação como essa? A única razão aqui é o quê? É nos fortalecer no Senhor. Sabe por quê? Isso me faz ter uma conclusão. De que já que eu quero paz, o meu coração transborda em paz, o meu coração transborda de alegria em fazer o bem, mas querem guerra contra mim, logo eu tenho que entender que eu não estou num parque de diversões, eu não estou num lugar isento de ser atacado. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho que colocar a minha mente numa condição de guerra. Eu preciso me preparar. Agora, como fazer isso?
Salmo 105, versículo 4, nos dá uma orientação. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre, não é de vez em quando. Busquem sempre a sua presença. Nós não temos que nos iludir. Não há como nos iludir com o que nos cerca. Porque muitas pessoas se conformam. Não se conformam. Eu só faço bem para as pessoas. Eu só quero o bem. Eu quero paz para minha vida, paz para minha alma. E por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Nós estamos num mundo que, embora você não queira a guerra pode vir até você, reforçando aqui, como eu já havia dito. E nós não temos que nos iludir com o mundo. O mundo é um campo de batalha. Nós temos que fazer o quê? Olhar para a palavra. Recorram ao Senhor. E o que aconteceu aqui? Israel não foi capturada. Israel não ficou perdida. Por quê? Israel não foi vítima do rei da Síria. Por quê? Porque sempre tinham o apoio, sempre tiveram o respaldo de Deus, que revelava a Eliseu, que por sua vez passava ao rei de Israel. Então aqui, de uma forma, claro, uma forma óbvia, você vê que Israel recorria ao Senhor. Porque a Síria não teve poder contra Israel. Essa é a questão. Israel não queria guerra. Então, muitas vezes, a questão não é só não querer a guerra. Eu tenho que querer Deus. Mais do que não querer guerras, eu não posso evitar as guerras. Israel não impediu a iniciativa do rei da Síria em atacar. Só que Israel poderia, já que não pôde evitar a guerra, evitar esse confronto. E na verdade foi só com Eliseu. A gente vai caminhar em outros vídeos, se Deus permitir. E você vai ver. Israel poderia desejar uma coisa: recorrer ao Senhor. E foi por causa do Senhor que Israel não foi capturado. E aí, irmãos, meu querido, uma vez que entendemos que o mundo é um campo de guerra, em que qualquer momento querem capturar nossos sonhos. É isso. Você não quer guerra, mas quem sabe não há uma situação que queira roubar os teus sonhos, que queira roubar o teu sorriso, que queira roubar a sua fé. Situações que querem capturar a sua identidade. Sabe? A ponto de você não ter condição de fazer o seu melhor, porque você foi capturado. A tua esperança foi capturada. Ou pode ser capturada. Por quê? Porque nós estamos num campo de batalha. Quantas pessoas não sonham mais? Quantas pessoas não acreditam mais na vitória? Quantas pessoas não conseguem mais ter fé porque estão capturadas? Nós não podemos nos iludir. Não se iluda. Mas a todo tempo é importante nos preparar contra as emboscadas, contra as situações que armam para nos prender, para te prender. Deus tem plano com você. Por isso é importante recorrer sempre ao Senhor. Deus tem plano comigo. Deus tem plano com cada um de nós. Por isso, nós temos que a todo tempo nos antecipar. Como? Buscando ao Senhor. Lembrando que, mesmo buscando ao Senhor, nós não estamos isentos de passar por situações. Jesus quem disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glórias a Deus. Eu venci o mundo. Então, nós temos que olhar para esse princípio, essa lição, e refletir sobre como está posicionada a nossa mente. Porque não dá para garantir que todo mundo quer nos ver livres. A gente não sabe quem quer nos capturar. A gente não sabe como todas as pessoas te enxergam, nos enxergam. Por isso é importante sempre recorrer a esse Deus, a esse maravilhoso Deus. Recorra, como foi colocado no Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre. Não é de vez em quando, não. Sempre. O guerreiro tem que se armar sempre. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Você é um lutador, uma lutadora. E o Senhor quer te revestir de poder. Porque
Há algo que está prestes a capturar a tua família, a capturar o teu casamento. E como enfrentar uma situação maior que a gente? É recorrendo ao Senhor. Recorra ao Senhor, revestindo a alma, trabalhando a mente, nos posicionando. Não é nos acomodando, achar que está tudo bem, porque nós estamos num mundo caído. Nós estamos num mundo e que não dá para achar que não tem guerras, que não há situações que querem nos aprisionar, como a opressão, a ansiedade, a depressão. Nós temos que recorrer. Recorra ao Senhor. Recorra. Aproveite enquanto você pode hoje. Recorra. Recorra ao Senhor. E você vai ver. Você estará se antecipando a problemas terríveis. Por isso que é importante meditar, como o salmista diz. O meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei eu medito. E nesta lei eu medito de dia e de noite. É prazer. E você vai se revestindo. Você vai se fortalecendo. Agora, não que você estará isento. Não que nós estejamos isentos de problemas. Jamais. Mas quando se recorre ao Senhor, nós estamos nos antecipando a uma série de situações. E não só nos antecipando. Quando tiver de bater de frente, é o Senhor quem vai estar na frente. Recorra ao Senhor. Não se iluda com o mundo. O mundo não é um parque de diversões. Olhe para essa situação. Mesmo que você não queira guerra, a guerra vem contra você. Mesmo que eu não queira guerra, a guerra vem contra mim, vem até mim. Eu tenho que me preparar. Nós temos que recorrer, enquanto você e eu podemos. Recorramos, revistamos-nos do Senhor para entrar na guerra que o Senhor mandar e vencermos com a direção desse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Eu tenho uma segunda lição para nós, uma segunda meditação, que diz que é muito importante refletirmos sobre como enxergamos. É muito importante refletirmos sobre como enxergamos e recebemos, se é que recebemos, as mensagens de Deus e até para sermos gratos pelas mensagens. Eu vou repetir o que eu disse aqui. É muito importante refletirmos sobre como enxergamos e recebemos as mensagens de Deus e até para sermos gratos por elas. É importante refletir sobre isso. Me dê licença aqui para ler o versículo 9, por gentileza. O versículo 9 diz: Mas o homem de Deus mandava uma mensagem. O homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. A mensagem dada ao rei tinha um caráter. A mensagem dada ao rei de Israel tinha um caráter de alerta. Alerta, acenda a luz, alerta, evite, evite. E sabe o que eu vejo aqui? A demonstração do amor de Deus. Quem ama, cuida. A demonstração do amor de Deus. E eu digo isso porque tem muita gente que diz: o Senhor não me ama. Deus não me ama. Porque não faz isso, porque não faz aquilo. Eu digo, eu estou aqui meditando com você, mas nem eu tenho ideia de quantos livramentos Deus me deu. Você que está aí me dando a honra da sua atenção, talvez você não tenha ideia do que Deus te livrou. Então veja, é uma prova de amor. Evite passar por tal lugar. Deus não deixou Israel ser capturado. Deus não permitiu que Israel se tornasse escrava da Síria. Evite. Evite. E aí tem algumas lições para nós. Primeira lição, como que nós podemos refletir? Não podemos cair no erro de desprezar as mensagens de Deus. Você que crê na palavra de Deus e você que não crê, eu te sugiro. Leia a Bíblia, peça ajuda, veja com alguém. Leia, tenha suas opiniões próprias, tenha sua experiência. A palavra de Deus é maravilhosa.
E aqui eu aprendo algo importante. Nós não podemos cair no erro. Não podemos cair no erro de menosprezar, de desprezar as mensagens que vêm de Deus. Porque se Deus não falar, ou se Deus parar de falar, estaremos perdidos. Ai de nós, se Deus não falar conosco. Ai de nós, se Deus não enviar as tuas mensagens. O que seria de Israel se Deus não falasse? O rei da Síria está se organizando para capturar Israel. Quer saber? Eu vou deixar. Vamos ver se eles conseguem sozinhos. Mas não. Deus chegou primeiro que o rei da Síria, como sempre chega primeiro. Deus chegou primeiro. Vá lá e avise. Evite. O que é isso? Mensagens. Porque para muitos a mensagem de Deus não representa muita coisa, não. Tem que ter coisas, não essência. E a mensagem trabalha essência, o ser. Evite. Ore para que Deus continue mandando suas mensagens para nós. Ore. Oremos uns pelos outros, para que tenhamos um coração disposto, corações dispostos a receber as mensagens. Porque ai daquele que fechar o coração para as mensagens. Imagine-se o rei de Israel menosprezasse ou desprezasse as mensagens. Seria escravo, seria destruído. Glória a Deus. E tem muita gente que está escrava de si própria. Tem muita gente que está infeliz. Tem muita gente que busca a felicidade e não encontra, e nem vai encontrar. Sabe por quê? Porque Deus está dando o presente da sua palavra, da sua mensagem. E muitas vezes as pessoas desprezam. Não, eu não preciso. Eu não tenho paciência, eu não vou ouvir. E é aquela mensagem, ou aquelas mensagens que iriam mudar o rumo da tua caminhada. Receba com carinho as mensagens. E eu te peço, inclusive essa. Receba, reflita, tome cuidado com o que você descarta. Tomemos cuidado com o que nós descartamos, porque pode estar a mensagem de Deus que muda a história de vida e da família. Fica essa lição. E uma segunda lição que eu vejo aqui. Há muito o que se pensar, meu querido e minha querida. Há muito o que se pensar sobre o que chamamos de bênção. O que você chama de bênção? Para muitos, bênção, ser abençoado é ser bem-sucedido, do ponto de vista financeiro, ter posses, ter. Mas a palavra bênção representa o quê? Presente, favor, aprovação. Algumas palavras que têm a ver com bênção. Ser alertado pela mensagem de Deus foi um presente para Israel. Percebeu? Ser alertado por Deus foi um presente dado pelo próprio Deus a Israel. Que presente! Ser alertado por Deus. Evite. Sabe por quê? Porque Deus queria ver Israel livre. Como Deus quer te ver livre. Sim. Porque você talvez esteja escravizado ou escravizada, por algo que há muito tempo vem te perturbando. Mas o Senhor trabalha para te libertar. O Senhor trabalha. Não que Ele permitiu que você se escravizasse, mas quem sabe Ele não mandou alguma mensagem. E você e eu, nós não prestamos atenção. Então, o ser humano, ele se aprisiona. Mas Deus, por amor, não desiste. Ele não desistiu de você. E está trabalhando para te libertar de uma situação que te aprisiona, que te escraviza há muito tempo. Então, observe que o Senhor trabalha por isso. Ser livre. Porque escravo não tem sonho. Uma pessoa que está cativa não tem vontade própria. Ela só faz o que o outro manda, o que o Senhor manda. Por isso que o Senhor, Ele trabalha por liberdade. Ele trabalhou para Israel continuar livre. Porque Israel foi levantada por Deus para adorar, não para ser escravo.
É verdade que teve uma história, um contexto, mas é uma outra situação. O fato é que Israel não continuou escrava. Esse é o fato. Né? Então você vê que a bênção de ser livre não é vista com bons olhos. A bênção de ter a mente liberta, a bênção de ter a alma liberta, a bênção de poder crer que o amanhã pertence a Deus, isso é algo que não é visto com muito carinho. Meu querido, minha querida, ser livre é uma dádiva de Deus. Ser liberto é uma dádiva de Deus. Não é pouca coisa. E é algo que só Deus pode, somente o Senhor pode proporcionar. Salmo 119, versículo 45 diz: Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Entendeu? Veja, o salmista diz: andarei em verdadeira liberdade. Porque só em Deus, somente nele, está a verdadeira liberdade. Entregue seu cativeiro para ele, para você ver. Entregue a sua guerra para ele, para você ver. Você vai ter uma experiência com Deus que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Né? Você pode não ter podido se antecipar à escravidão, algum tipo de escravidão, algum tipo de situação. Você pode não ter podido evitar uma certa catástrofe, mas você está vivo. E o Senhor não desistiu. Clame por ele, e você vai ver. O Senhor vai te colocar numa terra firme para você caminhar com a liberdade, pela misericórdia e pelo amor dele. Verdadeira liberdade só se encontra no Senhor. Então, vamos refletir sobre o que chamamos de bênção. Como é bom respirar, ó. Como é bom poder tomar um copo com água. Como é bom poder chorar. Como é bom poder ser a gente mesmo. Só que para muitos isso é pouco. Vamos valorizar. Livramento também é bênção. E que bênção. Sem o livramento de Deus, só Deus pode dar, ninguém chega a lugar nenhum. Reflita sobre isso. E uma terceira e última observação para a gente encerrar. Diz que a obediência ao que é devido é sempre a melhor resposta. A obediência ao que se é devido é sempre a melhor resposta. Me dê licença para ler aqui o versículo 10, tá? Por favor. Versículo 10 diz: Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, não foi uma vez só, repetidas vezes. Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O que eu vejo aqui? Deus, por amor, como eu disse antes, alertou o rei de Israel que preparou o povo. Mas há um detalhe muito importante aqui que me chama a atenção. Eu quero compartilhar com você. Sobre a postura do rei. O rei me ensina o quê? Que ouvir é uma coisa, aplicar é outra. Como rei, ele poderia se envaidecer. Eu sou o rei. Deus tem que falar direto comigo, senão eu não creio. Ele não se envaideceu. Ele, como rei, agiu como servo. Pense nisso. Cuidado com o poder. O poder pertence a Deus, ele dá a quem ele quer. E quando nos dá algum poder, temos que usar esse poder para glorificar o nome dele, promovendo o reino dele, promovendo vida. Cuidado com o poder. Veja, ele poderia, como rei, se envaidecer, mas não se envaideceu. Mas teve uma postura obediente. Diante da manifestação de amor que Deus fez a Israel, o rei tinha que dar uma resposta. E como foi essa resposta? Essa resposta foi através de uma postura obediente. Eu vou obedecer. É de Deus. Eliseu é de Deus. Não é hora de brincadeira. Se chegou aqui a mensagem, é para aplicar. Não adianta passar para outro, é para eu aplicar. Então, a melhor resposta de tudo que Deus fez para mim, a fazer agora, a dar agora ao próprio Deus, é obedecer a orientação dele.
E somente o rei que podia fazer, somente o rei que poderia agir dessa forma. Eliseu alertou, mas coube ao rei acatar. Importante isso. O rei que teve que acatar. O rei pode ser rei, mas Deus é o que decide. O Deus que enxerga todas as coisas. E aí ele tomava as devidas precauções. Todas as precauções foram tomadas. E aí, com a humildade e obediência, salvou a si e Israel de uma emboscada. Um rei que foi humilde, obediente. Não se arrogou da condição de rei, até porque ele era rei, mas ele soube ser submisso. E muitas vezes as pessoas não conseguem sair da escravidão, caem na escravidão, caem em emboscadas e não conseguem sair. Sabe por quê? Porque há um rei aqui. Há um rei egocêntrico. Tem uma pessoa teimosa aqui dentro. Nada, é conversa. Não, dormiu demais, né? Tá falando demais. Teve algum pesadelo e quer assustar os outros, né? Não, tá ficando caduca. Não, deixa pra lá. E quando pensa que não, está capturada. Porque a resposta, em vez de responder a mensagem com amor, com obediência, com submissão, o que ele fez? O que ela faz? Ou fez? Agiu com arrogância, como senhor da razão. O rei de Israel não agiu como senhor da razão. Por isso, ele continuou livre. Por isso, Israel continuou livre. Que nós possamos refletir, meu querido e minha querida. Que nós possamos refletir a melhor resposta que possamos dar a Deus por amor, pelo amor que ele nos dá, é obedecer. Obedecer a palavra dele. Obedecer, receber, abraçar a mensagem, acatar e dizer, eu vou aplicar porque é de Deus. Em que momento você está? Será que não é hora de ouvirmos mais? Eu e você ouvirmos mais? Será que estamos prontos para lidar com as emboscadas? Será que estamos conscientes do que está nos esperando? Será que nós temos toda a estrutura para não precisar ouvir e guardar, aplicar as mensagens de alerta? Porque muitas vezes as pessoas querem ouvir o quê? Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar uma casa. Claro que é bom, não é errado. Mas quando o Senhor diz, fique alerta, não passe por ali, não vá por aqui, recue, a pessoa muitas vezes não abraça. E aí se torna escrava patinando. Quem sabe não é momento de ouvir mais? Quem sabe? Quem sabe nós estamos no momento em que temos que rever conceitos. Tempo de falar menos e aprender mais, ouvir mais. Buscar um coração mais sensível para acatar as mensagens e aplicar porque Deus tem plano com você. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes. A prática da palavra é uma ordem bíblica. A palavra não é para ser colocada como um vaso em cima de algum lugar. A palavra tem que ser exercitada. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se o rei só ouvisse, ele se enganaria e levaria todos à escravidão. Que o Senhor fale comigo, com você, nos ensine, porque precisamos desta palavra para caminhar. E como valeu a pena, hein? Como valeu a pena o rei de Israel ter ouvido o recado, ter ouvido e aplicado a mensagem da parte de Deus para Eliseu e para que então pudessem continuar livres. Como valeu a pena? E eu concluo aqui dizendo, em Deus, através da graça de Deus, não por nós, da graça de Deus, evitamos emboscadas, evitamos laços que nós nem imaginamos e somos preservados. Só somos preservados quando nos submetemos à presença do Senhor.
Porque Deus sempre nos dá graça para nos antecipar, nos preparar para vencer pela graça dele. Antecipe-se. Se dá para ser melhor, se dá para ser diferente, se dá para ser livre, por que se escravizar? Deus tem algo para falar com você, Ele quer tratar com você. Ele quer você livre. E se você está escravizado, Ele quer te libertar. Amém. Esta é a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com você. Tem ainda a segunda parte do vídeo em relação a esse mesmo texto. Eu quero muito ter a honra da sua atenção. Tá bom? Para a gente meditar juntos. Vamos orar para que Deus venha nos dar graça? E a partir de então, que Ele faça uma obra, que nós saibamos usar a palavra dEle para a glória dEle e para o nosso próprio bem, nos antecipando a uma série de emboscadas. Maravilhoso Deus de misericórdia, Pai bendito, Pai amoroso, quero aqui te agradecer pela Tua palavra, quero aqui te agradecer por Teu maravilhoso amor, por Teu maravilhoso zelo. Grande Deus, quero te agradecer, ó Pai, por ter destruído laços terríveis de morte, laços de destruição, por nos livrar de emboscadas que nós poderíamos ter caído, Senhor, e não ter sobrevivido. Se estamos aqui é porque Tu tem nos ajudado e nos sustentado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Grandioso Deus, eu quero aqui, ó Pai Altíssimo, pedir a Tua graça, Senhor, para que Tu continue falando conosco. Ó Deus, para que nós saibamos guardar as Tuas palavras e aplicá-las, ó Deus. O mundo, a vida já está tão difícil, ó Pai. Meu Deus, se Tu não nos guardar, estaremos perdidos. Se nós não soubermos guardar a Tua palavra, estamos perdidos. Estaremos perdidos, Senhor. Amado Deus, eu te peço, ó Pai, que Tu venha quebrar laços, correntes, ó Deus. Que Tu venha, Pai Altíssimo, como sempre fazes, ó Pai. E ninguém faz como Tu, ó Deus. Antecipar, Senhor, a afronta, Senhor, do inimigo e quebrar, Senhor, todo tipo de barreira. Porque somente Tu para nos fazer livres e nos manter livres. Ó Deus, que a Tua obra seja feita em nossas vidas. Que todo peso, todo embaraço caia por terra. E que nós saibamos sempre reconhecer que o Teu alerta é demonstração de amor para conosco. E eu te agradeço. Muito obrigado por tudo. Ao Teu nome, ó Deus. Ao Teu nome. Somente ao Teu nome. Somente ao Teu nome. Seja dada a honra e a glória para todo sempre. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Se Deus permitir, até uma próxima oportunidade. Continuando com esse mesmo texto, só que em outra parte. Vamos tentar desenvolver aí um pouquinho mais, tá bom? Que o Senhor nos ajude, que Ele seja exaltado. Um abraço, um beijo no teu coração, na tua alma. Continue com Deus.